Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Luciana do Recriar e Crochê. Se você ainda não é inscrito, corre para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Essa semana eu vou trazer para vocês uma série começando no crochê, onde eu vou contar para vocês tudo o que vocês precisam saber para iniciar essa técnica. E na aula de hoje a gente vai começar com a parte 1 falando sobre as agulhas. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida deixe nos comentários e bora lá! A primeira pergunta que a gente faz quando a gente quer aprender crochê é quais são os materiais que a gente vai precisar para iniciar. E a agulha é um item que é fundamental e indispensável na sua lista de materiais. E a agulha de crochê, ela tem como característica, em uma das extremidades, a presença desse gancho, que é por onde a gente vai entrelaçar o fio e produzir diferentes padrões de pontos. O gancho ele pode ter diferentes tamanhos, que vai ser sempre medido em milímetros. Então, de acordo com o tamanho do gancho, ele vai ter uma medida que vai estar sempre descrita ao longo do corpo da agulha, aí vai depender do modelo da agulha. Cada modelo descreve em algum lugar. Essa daqui ela tem no verso, eu tenho aqui a frente do meu gancho. No lado de trás eu tenho a medida aqui, ó, 7 milímetros. Então, dependendo do tamanho do meu gancho, que vai ser sempre medido em milímetros, eu tenho o tamanho dele, que vai estar sempre em alguma parte do corpo da agulha descrito. No mercado, a gente tem uma variedade de modelos de agulhas, dependendo do material e da marca. Então, aqui eu trouxe alguns para poder ilustrar e mostrar para vocês. Vou começar com as de alumínio, que são as mais baratas e as mais fáceis de se encontrar. Para quem está começando no crochê, eu super indico esse modelo, por ser fácil para estar comprando, né, tanto pela internet quanto nos armarinhos, e porque elas têm um preço super em conta. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho 4 tamanhos desse modelo, a diferença daqui do gancho, né, de acordo com o tamanho. Essa daqui é de 10 milímetros, de 9, e aí eu tenho a de 8 e a de 7, que eu já tinha mostrado para vocês inicialmente. E aí, de acordo com o tamanho, ó, a gente tem as medidas diferentes do gancho. Nesse modelo aqui de agulha, nessa marca, ela também diferencia o tamanho de acordo com a cor. Nem todas as marcas fazem isso. Então, essa marca aqui, essa daqui é da Círculo, ela além de ter a medida descrita aqui no corpo da agulha, ela também diferencia pela cor. Então, a gente sabe que a dourada é a número 7, a prateada é a número 8, a azul a número 9 e a preta a número 10. E aí a gente vê aqui a diferença no tamanho do gancho. Aí a gente também tem no modelo da de alumínio, algumas marcas fazem isso de colocar 2 em 1, né? Então a gente tem uma agulha com gancho nas duas extremidades de tamanhos diferentes. Então você acaba tendo dois tamanhos de agulha em uma só. E aí a gente tem para cada lado aqui a medida, sempre tendo no corpo da agulha os milímetros, né, a medida que a gente tem aqui do gancho. A gente tem também as agulhas de plástico. Essas aqui eu não gosto muito de utilizar, porque eu acho que elas são difíceis de manusear, muito grossa e também elas são frágeis. Acho que elas quebram muito fácil. Então, não indico muito, mas existe também, elas são super leves, que é a de plástico. Existem as ergonômicas, que são agulhas mais caras e que eu indico um investimento para quem quer trabalhar realmente com crochê, porque elas dão mais conforto na hora de crochetar, principalmente se você trabalha com fio residual, que é um fio mais rígido, né? Mais duro de trabalhar. E aí a gente tem, dependendo da marca, a gente tem materiais diferentes. Essa daqui é toda de plástico, com a parte emborrachada, onde a gente vai segurar. E essa daqui, ela já tem a parte emborrachada, mas com a parte do gancho de metal. Então, a gente tem materiais também diferentes de acordo com a marca. E aí a gente tem as de bambu, que eu gosto muito para tirar foto, porque também para crochetar eu não acho legal, assim, não me agrada tanto, mas isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Eu gosto muito das de bambu para tirar foto, que elas são bem bonitas. E essas aqui que também eu gosto muito de usar, que é o cabo de bambu. Ele não é tão confortável, não é ergonômico como o de plástico, mas eu acho ela super leve, então eu gosto de usar também. É o cabo de bambu e a parte do gancho de metal. Então a gente tem no mercado uma variedade de marcas e modelos, né? E vai de acordo com o gosto de cada um. E é sempre bom ter várias agulhas para você justamente estar testando e vendo o que você gosta mais, o que você tem mais conforto em crochetar.
E como que eu faço para escolher a agulha que eu vou utilizar? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é como que se comporta o fio que a gente vai estar utilizando na agulha. Então, aqui eu estou com um fio de malha de 36 milímetros, que é a minha espessura, e eu estou com 3 numerações de agulha. Essa daqui é de 4 milímetros. Eu vou colocar no gancho o meu fio e vou ver como que o fio vai se comportar nesse gancho. Esse aqui de 4 milímetros, o fio ele passa, ó, facilmente o gancho, ele ultrapassa esse ganchinho, tá? Ele fica maior do que o gancho. A gente quase praticamente não vê a agulha. Já no de 8 milímetros, essa agulha aqui tem 8 milímetros, o gancho, ó, eu passo o fio e ele engancha certinho, o gancho fica preenchido totalmente pelo fio. Já numa agulha maior, nessa daqui tem 12 milímetros, eu vou passar o meu fio, ó, e vai sobrar fio pro gancho, tá? A gente consegue ver o gancho totalmente e ainda sobra um pouquinho de gancho aqui com relação ao fio. O que quer dizer isso? Com qualquer uma dessas 3 agulhas, eu poderia trabalhar com esse fio de malha. Só que a questão é que o meu trabalho ele vai ter um resultado diferente de acordo com a agulha. Se eu utilizar essa agulha aqui, que o meu gancho ele fica folgado com relação ao meu fio, eu vou ter como resultado um trabalho menos estruturado e mais esburacado, tá? Então, de acordo com o objetivo que você quer ter na sua peça, você também vai ver esse critério na escolha da agulha. Então, essa agulha aqui, que o gancho ele vai enganchar perfeitamente no meu fio, é uma agulha que o meu trabalho vai ficar mais bem feito, né? A gente vai ter os pontos certinhos e sem buraco. Já essa daqui, que eu não consigo nem ver a agulha, o meu trabalho ele vai ficar com os pontos bem apertadinhos. Então, provavelmente o meu ponto ele vai ficar bem menor do que o ponto com a agulha, que o fio fica bem certinho. Então, qualquer uma dessas agulhas eu poderia estar utilizando com essa espessura de fio, só que vai depender do resultado que eu quero na minha peça. E é que para ilustrar o que eu acabei de falar com vocês, eu trouxe 3 amostrinhas, onde eu utilizei exatamente a mesma receita. Então, eu fiz a mesma quantidade de correntinhas no início e a mesma quantidade de carreiras subindo cada uma dessas amostras. A única coisa que eu mudei foi a numeração da agulha. Então, a gente pode sim trabalhar com o mesmo fio, com a mesma espessura de fio. Aqui eu usei o fio de 36 milímetros em todas elas, só mudei a numeração da agulha. Então, aqui eu comecei com a número 5, a número 6 e a número 7, para vocês terem uma ideia no resultado de como que fica diferente. Então, de acordo com a numeração da agulha, a gente tensiona mais ou menos o ponto. Isso tem a ver com a tensão de ponto, tá? Então, nessa daqui, eu tenho um resultado onde eu tenho uma peça com uma tensão maior, então ela acaba ficando com um tamanho de ponto menor e também uma estruturação maior. Ela fica uma peça mais rígida, mais firme, mais estruturada em relação às amostrinhas que eu utilizei, agulhas com numeração maior. Então, quanto maior o número da agulha, menos estruturada a peça vai ficar, maior vai ser o tamanho do ponto e também, dependendo, né, relação lá da espessura do fio com o tamanho do gancho, né, a numeração da agulha, a gente vai ter uma peça mais esburacada ou não. Então, aqui é só mais para ilustrar para vocês essa diferença com relação ao tamanho da agulha, que a gente pode sim utilizar uma mesma espessura de fio com tamanhos de agulhas diferentes, só que a gente tem que entender que a gente vai ter um resultado diferente na nossa peça. Então, quando a gente usa agulhas menores, a peça ela tende a ficar com um ponto menor, mais apertado, então ela tende a ficar uma peça mais rígida. E aí aqui, nessas amostrinhas, a gente consegue perceber bem isso, visualizar bem, que eu fiquei com o tamanho da amostra bem menor, dessa daqui que eu usei a mesma numeração de pontos, de correntinhas e também de carreiras, em relação a essa daqui, que é a número 7. Eu usei a número 5 e aqui a número 7. A minha amostra ela ficou bem maior aqui e bem menos estruturada, ó, como é que ela tá bem mais molenga, e essa daqui ela tá bem mais firme. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e até a parte 2. Beijo!